Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade naquele projeto que eu falei com vocês e vou resolver 3 exercícios de física da prova do PAV, segunda etapa de 2019. Tá bem? Então vamos lá. O exercício 29. A Lei Nacional de número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Um exemplo de acessibilidade regulamentada pela lei é a inclinação de 40 graus para as rampas de acesso. Com base nas informações, considere que uma pessoa e sua cadeira de rodas possuam juntas 70 quilos. Calcule a mínima força que o cadeirante deve fazer para subir a rampa com velocidade constante. Desconsidere o atrito da cadeira com a rampa. E aqui ele deu os dados seno de 40, cosseno de 40 e que o G vale 10. Bom, então vamos começar. Eu fiz aqui mais ou menos um desenho. Para quem tem aula comigo sabe que em desenho eu não sou boa. Então tudo para mim vira um bloquinho com roda. E se for um cavalo é só um bloquinho. Não sou muito boa para isso. Vamos colocar os dados aqui do exercício. Bom, ele disse que a massa total vai ser 70 quilos, que é a massa da pessoa cadeirante e da cadeira de rodas. O que mais que ele me deu de informação? Ele me deu seno, cosseno de 40 graus. Mas vocês vão ver que nem tudo que o exercício fornece a gente usa. Nós vamos usar só uma delas, entre seno e cosseno. Vamos pensar então qual delas será que eu vou usar. Vamos pensar o seguinte. Ele quer que o cadeirante suba com uma velocidade constante. Se ele quer velocidade constante, eu já posso saber que a força resultante é zero. Por que eu posso saber que a força resultante é zero? Porque a gente sabe lá no MRU, que tem a velocidade constante, que a aceleração é zero. E a fórmula que eu tenho para a força resultante não é massa vezes aceleração? Então, se a aceleração é zero, nesse caso, a minha força resultante vai ser zero também. Pronto, então eu já sei que a minha força resultante vai ser 0 newtons. Esse exercício, pessoal, é um exemplo típico de exercício do plano inclinado. E se vocês lembrarem bem, no plano inclinado, o nosso peso se divide em duas forças, o PY e o PX, que é voltado sempre para baixo. Não interessa se o corpo está subindo ou está descendo, o PX é sempre para baixo. Bom, nessa nossa situação, o nosso PY está se anulando com a normal. Então, essas são duas forças que não vão interferir na resolução do exercício. Só quem vai interferir é só o PX, porque ele só tem que vencer, na verdade, ele tem que fazer uma força igual ao PX, porque aí ele consegue subir com a velocidade constante. Vamos lembrar como é que eu acho o PX? PX vai ser igual ao quê? Peso. Que peso? Peso desse corpo que está subindo. Peso vezes o seno de 40, que é a inclinação dessa rampa. Bom, mas agora vamos pensar numa coisa. Como é que eu calculo o peso? São essas formulinhas todas que tem que estar sempre na cabeça de vocês. Peso é o quê? É a massa vezes o G. No caso, o G da Terra. E o exercício até disse que ele quer que use o G
como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar como? Vamos até mudar de cor para chamar mais atenção. O peso vai ser 70, que é a massa total, vezes o G, que é 10. Muito bem. Então, 70 vezes 10 dá 700 newtons. Isso é meu peso. Agora eu tenho que colocar aqui no PX. PX vai ser igual ao peso, que é 700, vezes o seno de 40, que ele disse que é 0,64. Então, é só fazer essa continha e nós chegamos na resposta final do exercício. Px vai ser igual. Bom, aqui de cara, usando um truquezinho matemático, se eu vou fazer 700 vezes 0,64, eu posso pensar no 700 como sendo 7 vezes 100. E aí eu faço primeiro 100 vezes 0,64. Isso dá 64. 64 vezes 7, 4 vezes 7, 28. Sobe 2. 7 vezes 6, 42. Com 2 que subiu, 44. Então, isso vai dar 448 newtons, que vai ser a nossa alternativa D. Conseguiram pegar bem a ideia do exercício? Esse exercício eu considero relativamente simples. Só precisa saber como se trabalha num plano inclinado. Tá bem? Agora, então, vamos ver o próximo exercício. O nosso próximo exercício é um exercício teórico. Então, vamos ver. Na cidade de Pelotas, em 2018, ocorreu um evento de balonismo no qual os participantes tinham como objetivo elevar seus balões na atmosfera com os mais variados formatos e cores. Considerando o balonismo e seus conhecimentos, analise as seguintes afirmações. 1. Podemos considerar o princípio de Arquimedes para um corpo imerso em um gás. Verdadeiro ou falso? Bom, primeira pergunta a se fazer é que princípio é esse de Arquimedes? O princípio de Arquimedes fala que a força empuxo é vertical, voltada para cima, em corpos que estão submersos ou parcialmente submersos em um fluido. Se vocês pensarem, o que são os fluidos? Fluidos são os gases e os líquidos. O ar é gás, né? Então, pelo princípio de Arquimedes, o balão vai subir por quê? Porque, por esse princípio, esse corpo sobe, ele está imerso em um gás. A segunda afirmação, o balão sobe na atmosfera, pois seu peso é maior que o empuxo do ar sobre ele. Se vocês pensarem bem, se o peso fosse maior, esse balão não iria subir. Muito pelo contrário, ele iria cair. O empuxo é para cima e o peso é para baixo. Se o peso fosse maior, o balão não iria subir. Terceiro, o balão sobe na atmosfera, pois o empuxo do ar sobre ele é maior que o seu peso. Aí sim, o empuxo sendo maior, o balão sobe. Entendido isso? Então, aqui as alternativas corretas são a 1 e a 3, que dá a nossa alternativa E. Entenderam bem? Esse era rapidinho, era só mesmo para ver se vocês sabiam essas teorias. Agora, então, vamos passar para o próximo exercício. Para realizar um projeto de física,
um grupo de alunos monta um foguete movido a água, sob pressão, capaz de lançá-lo com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, analise as afirmações. O tempo do foguete para atingir a altura máxima é de 4 segundos. Bom, então vamos pensar na situação. Como eu disse anteriormente, para mim tudo são bloquinhos, tudo se resume a bloquinhos. Então aqui, esse bloquinho é o meu foguete, que vai subir. Ele sai com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Isso é um dado do exercício. Para eu saber o tempo que ele vai levar para atingir a altura máxima, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que lembrar de um detalhe muito importante, que quando os corpos atingem a altura máxima, é porque a velocidade deles é zero. Conforme ele começa com 40 metros por segundo, ele vai subindo, essa velocidade vai diminuindo, porque ele está indo contra o sentido da trajetória, tá certo? Então, aqui vai ser 0 metros por segundo. Então, vamos ver como é que eu faço para descobrir o tempo. Lembrando que no MR, isso é um movimento retilíneo uniformemente variado. Não deixa de ser. Então, a gente tem que fórmulas? S é igual a S0 mais V0T. Tem livros que adotam, já que é subindo, em vez de chamar de S, eles chamam de H ou de Y. Tanto faz a letra, tá, gente? O que interessa é a ideia. Se está subindo, o nosso G é negativo. Então, vai ficar GT ao quadrado sobre 2. Bom, essa é a primeira fórmula. Agora, a gente tem V é igual a V0 menos GT. É a segunda fórmula. E a terceira fórmula é Torricelli. V ao quadrado. Então, são as mesmas fórmulas. Só que aqui eu já sei quanto vale a minha aceleração, porque é a aceleração da gravidade. Por isso que no lugar do A eu coloco G. Mas o resto é tudo absolutamente igual que a gente fazia anteriormente. Então, vamos lá. Se eu quero descobrir o tempo da subida, eu vou por essa fórmula aqui. Por quê? Porque eu tenho o V, que é 0, eu tenho o V0, que é 40, eu tenho o G, que é 10, e quero saber o T. Então, quer dizer, eu tenho tudo. Então, vamos lá. 0 é igual a 40 menos 10t. Passo 10t para o lado de lá, vai ficar o quê? 10t é igual a 40. E aí o 10 vem dividindo 40. Então, eu vou chegar à conclusão que o meu tempo de subida vai ser o quê? Vai ser 4 segundos. Certo? Bom, o que dizia lá no primeiro? Ele dizia que o tempo de subida é 4 segundos. Tá certo? Então, a primeira está certíssima. Agora, vamos ver a segunda afirmação. A posição do foguete em relação ao solo após 1 segundo do lançamento é de 20 metros. Bom, agora ele já quer posição. Se quer posição, não tem nada para eu usar aqui. Também não sei
qual vai ser a velocidade depois de 1 segundo. Eu até poderia calcular essa velocidade para depois substituir aqui. Mas não precisa, né, gente? Eu tenho direto essa fórmula que eu posso usar. Então, como é que vai ficar? Então, aqui é a primeira afirmação que deu verdadeira. Agora, vamos para a segunda afirmação. A segunda afirmação, na verdade, está falando do meu S. Eu tenho que ver se depois de 1 segundo o meu S realmente vai dar 20. Então, vou fazer S é igual, vou pela primeira equação. Eu considero que ele está saindo do chão, então vai dar 0, mais meu V0 é 40 e o meu tempo é 1, porque está querendo saber isso no tempo 1. Então, fica 40 vezes 1, menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2, seguindo a fórmula. Bom, agora vamos pensar então. 40 vezes 1, 40. O 10 eu vou poder simplificar com esse 2, ó. 1 ao quadrado é 1. Então, vou ter 5 vezes 1, que dá 5. Então, na verdade, eu fico com 40 menos 5, que vai dar 35 metros. Então, a segunda está errada, porque ele disse que depois de 1 segundo, a altura seria 20 metros. Então, essa segunda é falsa. Vamos ver a terceira agora. A altura máxima alcançada pelo foguete é de 80 metros. Vamos calcular a altura máxima, então. Agora, aqui, para calcular a altura máxima, eu tenho duas formas, pessoal. A primeira delas é usar a mesma fórmula que a gente acabou de usar, só que colocar no lugar do tempo, eu coloco 4, porque a gente sabe que em 4 segundos ele atingiu a altura máxima. E também eu posso calcular por Torricelli. Por quê? Porque eu sei que na altura máxima a velocidade final é 0. Eu vou calcular por Torricelli, ok? Então, como é que vai ficar? V ao quadrado, que vai ser 0 ao quadrado, é igual 40 ao quadrado menos 2 vezes o 10 vezes o ΔS, que na verdade é o que eu quero saber. Ele está saindo do 0 e vai chegar numa altura que eu estou calculando. Bom, 0 ao quadrado é 0. Quanto que é 40 ao quadrado? Vamos lembrar daquele truquezinho? Vou fazer o quê? 4 ao quadrado, que é 16. E aí eu coloco 2 zeros, que é equivalente ao 0 de um 40 com o 0 do outro 40, né? Porque eu estou fazendo 40 ao quadrado. Menos 20 ΔS. Vou passar o 20 ΔS para o lado de lá, vai ficar 20 ΔS igual a 1.600. Certo? E o que eu faço agora? Eu vou passar o 20 dividindo. Quanto que dá, gente? 1.600 divididos por 20. Dá exatamente 80. Então, quer dizer que a altura máxima que ele atingiu foi 80 metros, que é exatamente o que o exercício tinha dito.
Então, essa aqui também é verdadeira. As respostas certas, então, são a 1 e a 3. Vamos olhar lá. A 1 e a 3. A nossa alternativa certa é a alternativa E. Entenderam tudo então, pessoal? Espero dicas de vocês. Podem mandar o pedido, que exercício vocês gostariam que eu fizesse, tá bem? Inscreva-se no canal, dá um ok e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!